Olá, família humana! Bem-vindos a mais um vídeo no canal do Centro Espírita Paulo de Tarso. Muitas vezes a gente ouve nos atendimentos fraternos, a gente ouve nos comentários da Casa Espírita, as pessoas dizem, até quando eu vou ter que sofrer? E esta pergunta, na doutrina do Consolador, ela é frequente, mas a resposta está em nós. Muitas pessoas querem saber até quando vão sofrer, porque elas querem se livrar do sofrimento. Poucas pessoas param para pensar por que estão sofrendo, qual é a causa do seu sofrimento. Já na quarta parte do Livro dos Espíritos, Allan Kardec vai tratar desse assunto para nós. Lá no capítulo 2, já terminando a obra, ele vai tratar da questão das penas futuras. Mas o que está dito nas questões 1003 e 1004 do Livro dos Espíritos também se aplica ao dia de hoje, também se aplica ao momento que nós vivemos encarnados. Mas pensando, considerando a questão dos espíritos desencarnados, Kardec perguntou o seguinte para os benfeitores espirituais, lá na questão 1003, olhem só. A duração dos sofrimentos do culpado na vida futura é arbitrária ou está subordinada a alguma lei? Porque já pensaram? Se esse tempo de sofrimento depois de desencarnar, se o tempo de sofrimento aqui na Terra fosse um capricho de Deus ou uma obra do acaso, as coisas iam ficar muito bagunçadas, não é? E aí os espíritos respondem o seguinte: Deus nunca age por capricho e tudo no universo é regido por leis que revelam a sua sabedoria e a sua bondade. E aí é que a gente começa a perceber, bom, se aquilo que está acontecendo na natureza revela sabedoria e bondade de Deus, então não pode ser castigo. Acabou com aquela historinha de quando a gente era criança, de quando a gente estava em outra religião, de fazer, não faz isso que Deus castiga. Deus não castiga. Todos os processos dolorosos acontecem exatamente porque nós somos a causa deles. Mas também nós somos a causa de cessar o sofrimento. Olha só, na questão 1004, Kardec é mais preciso ainda com os espíritos. Ele vai perguntar o seguinte: em que se baseia a duração dos sofrimentos do culpado? E aí os espíritos vão responder com um aspecto extremamente consolador. Claro, consolador para quem tem vontade. Porque se a vontade não estiver agindo, a gente vai continuar só de braços cruzados, sofrendo e indo ao centro pedindo paz e pedindo para os espíritos livrarem a gente do mal. Mas olha a resposta, que bonita que ela é. No tempo necessário ao seu melhoramento, ou seja, as dores, as provas duram o tempo necessário para nós sairmos da inferioridade. Então acaba aquele estigma também que existe de algumas pessoas dizerem equivocadamente que a gente tem que sofrer para evoluir. Na verdade, a gente tem que evoluir, porque evoluindo não vai mais ter que sofrer. E aí os espíritos continuam. Vamos prestar atenção na resposta? Olha só que interessante. Sendo o estado de sofrimento ou de felicidade proporcionais ao grau de purificação do espírito, a duração e a natureza dos seus sofrimentos dependem do tempo que gasta em melhorar-se. À medida que progride e que seus sentimentos se depuram, diminuem e mudam de natureza os seus sofrimentos. E aí é uma questão que a chave então está conosco. Não existe castigo de Deus e mais do que isso, o tempo necessário ao sofrimento é o tempo para nós aprendermos com ele. Nesse período que nós passamos, nesses momentos confusos de pandemia, quantas pessoas pereceram, quantas pessoas ficaram doentes graves. Deveriam ter aproveitado o momento de dor para aprender, para refletir. O que eu fiz que causou isso? E não é o que eu fiz para Deus. Na verdade, é o que eu fiz contra as leis divinas. O que eu fiz contra mim, porque nós somos os causadores do nosso sofrimento. E aí, quando nós resolvermos ser os causadores da nossa felicidade, da nossa alegria, nós vamos nos transformar e fazer como os Espíritos disseram no Livro dos Espíritos. À medida que nós vamos amadurecendo, à medida que nós vamos nos tornando melhores, vão mudando o tipo e a necessidade das nossas dores. Espero que você tenha gostado dessa reflexão. Se gostou, se inscreva aqui no nosso canal, acione o sininho, deixe o like e o seu comentário. Sugira temas para que nós possamos tratar aqui no canal do Paulo de Tarso. Tchau, até o próximo vídeo!